E estamos chegando na fase do ano em que a emoção e aquele desejo de estar junto com os seus, com a família, vai se intensificando. Por quê? Porque Câncer e vai receber o Sol neste dia 20 de junho, nesta quinta-feira, exatamente às 17 horas e 51 minutinhos. Sol estará aqui navegando no lago Canceriano até o dia 22 de julho, às 4h44, porque às 4h45 desse dia ele entra no reino que ele domina, que ele ama. Você, se já me acompanha, viu no último vídeo, quando eu falo sobre a lua crescente, mas também falo da entrada de Mercúrio e de Vênus no signo de Câncer. Você está no canal Astrologia em Foco. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz por sua presença aqui. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tita Zapata. Eu sou astróloga deste canal. Como eu acabei de comentar, eu tenho já o último vídeo postado, onde lá eu falo um pouco da energia de Câncer, da chegada de Vênus. Vênus e Mercúrio chegaram em Câncer no dia 17. Primeiro entrou a energia venusiana às 3 e pouco da manhã e depois a energia mercuriana às 6 e pouco. Então, os dois entraram praticamente juntos em Câncer. E o Sol, um pouco atrás, ele vem vindo, vem se encaminhando, e ele, neste dia 19, neste dia 20, aliás, é no dia 20 exatamente, que o Sol vai ficar em quadratura exata com Netuno, Lilith e Lilith. Por quê? Porque o Sol, no dia 20, 19, 20, ele está no último grau do signo de Gêmeos. E ele vai, portanto, estar nessa quadratura com Netuno, que está no último grau, nos últimos minutinhos do signo de Peixes. Mas lembrando que Netuno vai entrar em retrogradação agora no comecinho de julho. Portanto, ele não toca ainda Áries, ok? E ele está em conjunção com o Chit, aquela estrela fixa bem complicada, que fala de excesso de água, de problema nas águas, então chuvas, enchentes, e outras situaçõezinhas que você pode encontrar no vídeo. Aliás, são 2 vídeos que eu tenho a respeito da estrela Chit e a respeito também dessa conjunção com Netuno. Você encontra em algum lugar, terá uma playlist que te encaminha para esses vídeos. Aqui embaixo você também vê, ok? Veja isso depois de acabar de assistir esse, porque aí você vai complementar. Aqui, então, o que significa quadratura? Quadratura são 90 graus e está justamente a poucas horas da entrada do Sol em Câncer. Então, ele vai chegar em Câncer com toda essa energia confusa de Netuno, de Chit e de Lilith, que está também em 29 graus, último grau do signo de Virgem. Lilith vai entrar em Libra no dia 29 agora de junho. Mas aqui você também encontra um direcionamento para o vídeo em que eu explico melhor o que é a energia de Lilith. E Lilith deixando o leão em Virgem, e logo, logo você encontrará outra aqui no canal para te explicar a energia de Lilith em Libra, que ela está prestes a chegar. Por isso mesmo, se você ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva e ative o sininho, que assim você recebe a indicação de quando eu lançar esses vídeos, certo? Netuno. Netuno é ilusão. Netuno, ele traz uma confusão. Ele tem como se fosse um véu na frente dos nossos olhos. Ele não faz com que a gente consiga captar, utilizar o nosso mental, o nosso racional, o nosso consciente de forma mais equilibrada. Porque ele está em quadratura com o Sol. Ele acentua o quê? A sensibilidade deste Sol. Só que o Sol está deixando os Gêmeos e passando para Câncer. Quando ele está em Gêmeos, nos últimos minutinhos de Gêmeos, ele vai estar no auge da confusão racional, mental. O cognitivo fica muito confuso.
E o Sol chegando, adentrando na energia canceriana, ele vai captar o quê? A sensibilidade. Ele vai captar as emoções, mas ele pode entrar também em contato com aquele nosso cérebro reptilíneo, que nos conecta com as energias mais densas, da nossa segurança, daquela questão de eu preciso me sentir seguro, eu preciso estar ali, mas eu estou muito confuso, eu estou sentindo coisas que eu não sei o que é. Isso pode trazer também para muitas pessoas problemas em âmbito espiritual, porque ele acentua a mediunidade, sim, mas uma mediunidade que está em desequilíbrio. Por isso, quando nós temos um Sol em quadratura, oposição a Netuno, sempre é pedido que a pessoa tente se equilibrar, tente lidar com a espiritualidade de uma forma mais começando por racional, com os pés na realidade, mas sim, sabendo que existe mais do que isso aqui, que a gente pode ver, tocar, sentir, cheirar. Evidente, mas também tem que ter um controle. Por quê? Porque há o perigo de ser dominado, de ser controlado por falsos profetas, por falsas crenças espirituais religiosas, se confundir com a sua intuição, com a sua percepção. Por isso é muito importante ficar alerta nesses períodos. E nós estamos vivendo um deles. Para complicar um pouco mais, Chet, que é essa estrela fixa, que vem trazendo aí problemas psíquicos muito fortes, levando pessoas a atos muito perigosos contra si mesmo e contra outros. Eu falo também que existe a quadratura com quem? Com a Lilith, porque a Lilith está em Virgem, no último grau de Virgem, e Lilith representa aquele feminino rebelde, representa aquela necessidade de limpar, purificar e trazer o feminino no equilíbrio com o masculino. E eu venho colocando para vocês nos últimos vídeos este perigo, este ataque que o feminino está recebendo. Estamos aqui num risco muito grande de pôr ideias que se consideram corretas, certas, religiosas, regredir, por exemplo, no nosso sistema judiciário, a uma lei que foi implementada em 1940. Nós estamos em 2024, mas está sendo manipuladas as pessoas para que elas acreditem naquilo que eles querem que seja o correto. Mas se os homens, que eram os políticos da época, que eram aqueles que votavam naquela época, decidiram o que decidiram, porque é que nós, agora em 2024, vamos ter que regredir tantos anos, quase mais de 80 anos, em uma lei que já está aí posta. Estamos regredindo e tem a ver muito com o quê? Com esse aspecto do falso religioso, do falso profeta. A religião é um foro íntimo, a espiritualidade é um foro íntimo, mas ela não pode impor à sociedade, o Estado, o país é laico. E nós temos que lembrar disso sempre. Cada um pode e deve sim respeitar aquilo que crê, a sua crença, mas nunca tirando a liberdade do outro, de uma lei que já está estabelecida aí há mais de 80 anos. E Lilith, no final de Virgem, vem trazendo este movimento. Então você imagina, Câncer representa o quê? A família. Mas a família não é só a questão da família consanguínea, mas é uma energia que está ali para nutrir, cuidar, sabe, se envolver com as pessoas. Câncer, ele é emoção. Muitas vezes ele se deixa levar por essa emoção, que é uma emoção mais, digamos assim, da fase animal do ser humano. Sim, porque é uma emoção que está conectada com a segurança. Por isso, toda energia tem seu lado positivo e seu lado negativo, lado luz e lado sombra. E nós trabalhamos aqui, ó, no meio do caminho, tentando iluminar estas sombras. O Sol entra no signo de Câncer neste dia 20, nesta quinta-feira, às 17 horas e 51 minutinhos, carregando todo este processo de quadratura Netuno
a Lilith e a Shit. Aqui é uma energia muito densa, é uma energia muito complicada. São momentos que estamos vivendo de dificuldade. Quando ele adentra na energia de Câncer, ele vai para o reino das emoções. Sol é fogo, Sol é ação, é atitude. Câncer é água, é o receptivo. Câncer representa o feminino também, que é regido pela Lua. Sem esquecer que no dia seguinte, dia 21 de junho, teremos uma lua cheia no signo de Capricórnio. Por quê? Porque o Sol estará ali nos primeiros minutos de Câncer e a lua nos primeiros minutos de Capricórnio. Veja que o final de junho não está fácil, não está simples. O Sol canceriano, ele vai fazer uma conexão, sim, com a base, com a família, com as emoções. Mas o convite aqui, o que é? É um equilíbrio desta energia. Por quê? Porque se nós temos em conta que o Sol pode trazer um lado mais tenso, mais difícil, no seu aspecto sombra, nós podemos perceber que aqui pode haver o quê? Um excesso de fechar dentro do seu núcleo familiar. Então, eu me fecho dentro do meu núcleo familiar, ou daqueles que eu considero que são pertencentes à minha família, e eu quero é que este núcleo fique bem. O restante que está em volta, as demais famílias, bom, cada um que cuide da sua. Esse seria um aspecto tenso. Esse seria o aspecto sombra do Sol em Câncer, trazendo e carregando toda essa quadratura aqui de Netuno. E essa energia pode perdurar por aproximadamente uma semana. 8 dias. Isso vai justamente trazer o início do mês de julho. Esta primeira semana do Sol em Câncer vai estar trabalhando com esses aspectos. Os aspectos também dos segredos que existem dentro das famílias. Olha as sombras. Quando nós falamos desta situação que está muito em pauta aqui, nós estamos falando de crianças de 12, 14, podendo trabalhar. Por quê? Porque os saudosistas vão dizer assim, mas na minha época eu trabalhei, aos 10 anos eu estava trabalhando. Eu sou um exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, um pouquinho antes dos 14 anos. Só que eu sacrifiquei muito a minha vida. Por quê? Porque eu tinha que estudar à noite. E era muito complicado estudar. E eu sempre amei estudar. Se eu pudesse, naquela época, ter continuado apenas estudando até os meus 17, 18, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Eu estudei, foi sacrifício? Foi muito complicado. Eu perdi muito a minha, digamos assim, adolescência, porque eu trabalhava, estudava. E quantos não fizeram isso? Estão hoje bem, se formaram, estão trabalhando, são profissionais, sim. Mas quanto nós não despendemos naquela época, sendo que uma classe socialmente mais privilegiada, ela vai com seus filhos até 24 anos, ou então até fazer doutorado. Percebe? Existe um componente aqui de quando essa energia do Sol entra em Câncer, eu vou proteger a minha família do jeito que eu acho que tem que ser. E muitos vão querer impor isso para a família dos outros. Sem contar esse outro caso da violência contra as mulheres e principalmente as crianças, que estão baseadas também até essa faixa etária. E eu nem vou entrar aqui no mérito a respeito desse tipo de violência, porque não é algo que eu esteja tranquila para conversar, pelo menos não por enquanto, não por agora. Mas quantas mulheres não passaram por esse tipo de abuso? É só perguntar dentro de casa, pergunta para sua mãe, pergunta para suas primas, para suas irmãs. E quantas que estão me ouvindo não passaram por isso? Quantas não tiveram que vivenciar essa dificuldade? Bom, mas esse vídeo não era para falar exatamente deste assunto, deste tema, mas como nós estamos tratando do Sol entrando em Câncer, e como o Câncer fala da base familiar, fala deste processo, dessa energia de família, aquilo que nós nutrimos, aquilo que nós cuidamos, as pessoas que nós temos à nossa volta, Câncer, ele é muito, digamos assim, ele se envolve demais, ele quer estar sempre muito junto. É o signo de água mais apegado, é o canceriano. Ele precisa estar sempre com a pessoa amada, com a família, com os filhos.
Então, no lado equilibrado, ele traz essa convivência com a família. Isso é muito positivo, desde que esteja dentro do equilíbrio, que não seja algo que sufoque, porque aí nós vamos para o lado sombra, certo? Então, este Sol, nos primeiros dias, ele vai carregar todo este processo. E ele vai estar também recebendo a energia de Vênus. Vênus está a 4 graus de Câncer já. Vênus entrou no dia 17. Esta Vênus, ela vai transitando por Câncer até o dia 11 de julho. É muito rápido, a Vênus está num processo bem acelerado. E Mercúrio, que já está a 8 graus na entrada do Sol em Câncer, ele vai entrar em Leão no dia 2 de julho. Mercúrio está com as asinhas assim, ó, aceleradas. E não vamos esquecer também que tanto Mercúrio quanto Vênus tiveram em quadratura com Chit, com Netuno e com Lilith. Com Chit já não existe mais a quadratura, pelo menos 3 dias. Por quê? Porque para ter alguma conexão com Chit é só 1 grau, que a gente vai contar. Agora, com Netuno, a Vênus está desfazendo essa quadratura, ela está se afastando dessa quadratura, mas ela continua pelo menos mais 3, 4 dias em quadratura, uma quadratura que se desfaz. Mercúrio, ele já está quase se libertando desta quadratura com Netuno. E o que é Mercúrio em quadratura com Netuno? É muita fofoca, é muito fake news, é muito diz que me diz, é muita tentativa de manipulação através do emocional. Por quê? Porque esse Mercúrio está em Câncer. Então, isso já descreve o quadro que nós estamos vivendo na sociedade. E dentro da sua vida em particular, e você? Como é que você está sendo ativado por isso? Se você é do signo de Câncer, parabéns! Chegou o momento de você comemorar o seu aniversário. Você que está fazendo aniversário nesses primeiros dias, pelo menos até o comecinho do mês de julho, vai sentir um baque aí, um pouquinho da energia. Pode ser que se envolva aí em situações um tanto complicadas neste ano, alguma questão de uma fofoca, ou então alguém que tenta inventar alguma coisa a seu respeito, ou você, porque pode ser espelhado, né? Ou você que fica um tantinho sem saber muito bem se aquilo que você viu ou ouviu é verdade, acaba comentando alguma coisa. Aqui nós estamos com uma dificuldade de entender o que é o amor-desejo com o amor altruísta, que é representado pelo lado positivo de Netuno. E o Sol, ele vem para quê? Para iluminar todo esse processo. Então, o Sol em Câncer, ele vai transitando por essa energia, iluminando todas essas sombras que ele veio carregando. E ele vem convidando para um equilíbrio nas emoções, né, nos sentimentos, principalmente, porque essa Vênus já está aí se distanciando. Ele vem convidando a entender que o amor não é amor posse, não é amor desejo, eu não tenho que impor o meu amor, mas eu tenho que saber conquistar esse amor, eu tenho que saber mantê-lo. E Câncer é muito afetuoso, é muito afetivo, ele cuida, ele nutre as pessoas que estão à sua volta, que ele considera que faz parte do seu núcleo familiar. Mercúrio, em 2 dias, já se distanciou, já conseguiu se libertar disso e ele vai caminhar por Câncer, trazendo conversa, comunicação. Mas vamos tentar comunicar de uma forma, utilizando a razão, com a emoção, mas sem trazer aquela energia mais complicada da fofoca, da mentira. Porque sabe como é, né? Mercúrio tem esse lado sombra conectado com isso. Outro cuidado também é a assinatura de documentos. No vídeo anterior eu já havia alertado. Se você está fechando algum negócio, fazendo alguma negociação, certo cuidado deve ser tomado, certo? E estamos todos sentindo isso. Não é só você, canceriano, canceriana. Todos nós estamos passando por este processo. Todos nós estamos aqui para poder aprender, evoluir e poder trazer um pouco mais de felicidade para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos lembrar disso, vamos lembrar que somos seres separados dos outros. Os outros têm as suas ideias, as suas opiniões, nós podemos não aceitar tudo, mas temos que respeitar. Temos que lembrar que existem as leis humanas que regem o contato e a relação entre as pessoas.
E cada um tem dentro de si também a sua crença, a sua fé, a sua confiança no plano divino. Você pode ser um exemplo. Se o outro ver o seu exemplo, então isso pode de fato atingir a pessoa de uma forma positiva, mas não por imposições. E é isso que o canceriano está percebendo nestes dias. Está sentindo toda essa energia. E isso vai de uma forma coletiva para todos nós. Todo mundo tem câncer no seu mapa, certo? E eu vou acrescentar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo da lua cheia, que aí a lua vai entrar nesse processo todo. Uau! Aí sim a energia vai crescer mais ainda. Já chega para você, mas não esquece, se inscreve e aperte a sinetinha para poder receber, ok? Tchau, até já!